vai repercutir, né, também principais assuntos dessa sexta-feira com o William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, já está aqui conosco, dessa vez nos estúdios da BMC. Seja muito bem-vindo, Will, prazer falar contigo, pessoalmente é sempre melhor, bom dia para você. Exatamente, Felipe, prazer estar aqui, tem bastante coisa para a gente falar hoje nessa manhã fria de São Paulo. Muitas coisas, fria e com vento, né, esse verdade. vento aí que pegou a região sul-sudeste do Brasil aí de uma forma muito forte. Mas os ventos, né, já que a gente falou nisso, os ventos parece que estão soprando bem para os bancos lá nos Estados Unidos. A temporada de resultados começou nessa sexta-feira oficialmente, né? O pessoal fala, pô, quando os bancos liberam os resultados, começa oficialmente a temporada de resultados. E os dados vieram interessantes. Eu estava até dando uma olhada no pré-mercado, como que se comportavam as ações de Wells Fargo, JP Morgan, do Citigroup também, que divulgaram seus números, todos subindo, né? Um ânimo do mercado em relação a esses números. Como que você vê, né, esse comecinho aí da temporada, esses números dos bancos? O que você pode falar para a gente, Will? Boa. Então, só para resumir, né, de certa forma, a gente teve, de fato, o pontapé inicial, né, que nem o Felipe comentou, com os bancos divulgando seus números. Números que vieram acima do que o mercado estava esperando, surpreendendo positivamente. O JP Morgan reportou um crescimento de lucro de mais de 60%. Obviamente que os números foram influenciados pela compra do First Republic em maio, né, aquele banco que sofreu diversos resgates e havia um certo receio em relação à situação de liquidez do banco e, consequentemente, um possível contágio do banco em relação ao sistema financeiro americano. E aí o Banco Central americano, de certa forma, costurou esse casamento, essa compra, na verdade, pelo JP Morgan. Então, os números deles foram um pouco influenciados, né, pela aquisição de um novo banco. Mas, ainda assim, na parte de administração de carteiras, crescimento de 10%, na parte o investment bank, o mais fraco, né, mas ainda assim entregando um crescimento de 10% na comparação ano contra ano. E na parte de consumo e corporate, muito forte os números do JP. Tão importante quanto os números é a fala do Jamie Dimon, né? Ele que é um cara que sobreviveu a 2007 e 2008, um dos CEOs mais antigos aí, em termos dos bancos, né, em atuação. E sempre quando ele fala, e obviamente ele está no comando do maior banco do mundo, né, isso acaba repercutindo. E no primeiro trimestre, ele tinha ressaltado muitos receios em relação a uma recessão nos Estados Unidos. E dessa vez ele trouxe um comentário ainda chamando a atenção que sim, a economia pode desacelerar, mas que a economia estava muito resiliente. Eu acho que esse é um ponto super importante, falando que o consumo continua forte, a economia continua resiliente, o balanço dos consumidores está ok. E o JP Morgan acabou aumentando um pouco ali as provisões, né, para calotes no futuro, mas nada muito acima daquilo que o mercado estava esperando. Então, all in all, realmente números bons aí do sistema bancário nesse pontapé inicial aí de resultados. Will, interessante que eu estava até dando uma olhada nos números, né? E aí lucro, por exemplo, veio melhor do que a estimativa. Receita, melhor que a estimativa, né? Isso tanto do Wells Fargo quanto do JP, do Citi também. E será que os analistas não estavam projetando uma perspectiva muito baixa? Porque, assim, como você falou, vieram mais fracos, né? Uhum. Evidentemente, mesmo com algumas altas e tudo mais, mas os resultados em si vieram mais fracos. Uhum. Mas será que os analistas não estão mais pessimistas do que, teoricamente, o necessário? Por isso também que a gente vê esses números surpreendendo? Não, é normal o analista, ele obviamente tentar ser, que a gente chama, conservador nessas projeções, né? Ainda mais que você teve um turmoil, né, lá, a expressão nos Estados Unidos, né, uma turbulência no sistema bancário ali entre março e abril, muitas instituições sofreram resgates, o Fed teve que prover liquidez, naquele momento se falava muito dos bancos puxando um pouco o freio, né, da concessão de crédito, porque a gente não sabe exatamente como é que esse negócio iria avançar e tudo mais. Então existia uma certa, especialmente em relação a bancos, eu diria, e ao setor de energia / petróleo, existe aí uma certa desconfiança em relação aos resultados que tem um certo fundamento, né? No caso dos bancos por conta disso e no caso das empresas de energia / petróleo pela própria queda do preço de petróleo. Então sim, os analistas estavam bastante conservadores em relação aos seus números.
O banco, ele normalmente ele olha para frente, ele tem que projetar, eventualmente, calote no futuro, então ele já se prepara, ele faz o colchão de liquidez, né? E é por isso que eu falei da provisão para devedores duvidosos, né? Que seria normal você aumentar isso e, consequentemente, quando você aumenta isso, você pode reduzir lucro, né? A questão, e é um ponto relevante, né? Sempre quando a gente fala de bancos, é que bancos vivem de juros, né? E juros, a gente tem juros elevados hoje nos Estados Unidos. Então, isso também tem ajudado os bancos, na medida que o consumidor ele continua consumindo, ele continua resiliente, ele continua pagando suas contas, só que agora paga uma conta mais cara, um juro mais caro, né? E isso acaba sendo bom para o banco, né? Pois é, falando em juro, Will, a grande discussão e briga do mercado com o Fed é se vão ser duas altas ou se vai ser uma alta só. Ontem o Christopher Waller, ele falou, precisa de duas altas. E o mercado resiste em dar o braço a torcer. Exato. E de falar, não, pelo menos o que a gente tem visto no monitoramento do CME Group, fala, não, é uma só e inclusive com a perspectiva de começar a cair já no comecinho do ano que vem. Anteriormente, na semana passada, pelo menos nesse monitoramento, estava só para maio. Enfim, será que o mercado não está colocando muita fé justamente por conta de alguns dados que estão vindo? A gente viu o payroll, a gente viu o CPI, o PPI, enfim, esse conjunto de dados, mesmo que seja específico agora, né, uma semana de dados praticamente, acabam colocando mais otimismo no mercado do que realmente no Federal Reserve? De fato, a gente tem visto essa queda de braço, mas vai lembrar que o mercado tem estado, de certa forma, errado um pouco nisso, porque eu lembro que no início do ano se falava em corte de juros já em setembro, né, nos Estados Unidos. A gente está longe disso, né? Agora a gente tu mesmo falou, né, já está em janeiro. E a curva de juros americana, de mercado, ela foi se adaptando, ela foi chegando mais próxima à curva do Fed, né? Sim, existe ainda essa discussão, vem mais 25 lá na frente ou não vem? Aparentemente o mercado coloca na conta que não vem, para agora, né? Você veja, vem mais 25 no dia 26 de julho e para. E aí para eventualmente lá em janeiro começar a reduzir juros. De fato, os números de inflação foram positivos. Bem verdade que a gente tem tido um movimento desinflacionário no mundo, ajudado muito por preço de commodity. Né? Se você pegar o gráfico de preço de commodity, eu falo que é uma linha reta. Assim, né? Você pega lá, a Rússia invadiu a Ucrânia e de lá para cá o negócio só caiu. É por isso que a gente vê a OPEP cortando petróleo, cortando produção, enfim, para tentar segurar preço. Então, assim, a gente tem tido a benesse, né? Os banqueiros centrais foram muito ajudados por preço de petróleo e preço de alimentos. Quando você sai disso e vai para serviços, que aí é muito influenciado por salários, né? Essencialmente, um prestador de serviço, ele recebe aquela remuneração, né? Sei lá, é o caso do cabeleireiro, a massagem, o contador, enfim. Isso continua muito resiliente, continua muito firme, e é isso que o Fed tem olhado bastante. Você começa a ter, assim, muito devagar alguma dinâmica favorável em termos de preços de aluguéis, que também representam 30%, né, do CPI, e ele precisa ceder um pouco para, de fato, essa inflação no núcleo também ceder, e aí o Fed poder dizer, não, realmente o meu trabalho está sendo feito, e aí eu posso me dar ao luxo de eventualmente começar a baixar juros, né? Então, acho que a gente ainda vai continuar vendo um pouco dessa discussão, porque o Fed não está errado, assim, quando você olha o núcleo da inflação, ela ainda não está tão ancorada como deveria estar, né, para voltar para aquela meta de 2%. Né? Pois é, a grande questão que você estava falando e também está sendo monitorada é a questão dos salários, né? E o emprego ainda bastante resiliente. Na semana passada a gente viu aqueles dados divergentes, né, Will? O ADP vindo muito acima do esperado, praticamente o dobro. O payroll ligeiramente abaixo do esperado, mas eles não estavam se conversando, né? Isso também mostra um sinal divergente que pode ser interpretado pelo Fed como um ponto sensível ali de olhar e falar, olha, não dá para sinalizar tanto otimismo assim, porque também os dados estão vindo conflitantes e não estão se conversando? Não, sem dúvida. Existe duas formas. Tem gente que fala, não, a economia realmente está muito forte lá e o Fed tem que eventualmente até subir mais juros e tudo mais. Aí sai o ADP e mostra isso e tudo mais. E tem o pessoal que olha o outro lado, dizer que não, veja bem, você revisou os números anteriores, então a estimativa foi errada, você está passando pelo verão no hemisfério norte, então obviamente que o setor de serviços está bombando lá, né? Ou seja, está todo mundo viajando. A gente teve o resultado da Delta Airlines ontem, recorde histórico assim, de lucros, porque
querosene de aviação caiu, as empresas conseguiram manter, de certa forma, o preço de passagem num patamar relativamente elevado e as pessoas viajando, né, ainda numa história meio pós-Covid, né, porque a gente sai 2020 todo mundo fechado, 2021 começa a abrir, 2022 ainda tinha gente, será que vai, não vai? E agora todo mundo realmente resolveu viajar. Então, assim, eu acho que tem os dois lados da moeda, por isso que, de fato, o Fed vem falando muito em data dependent, né? Assim, cara, tem que olhar os dados, tem que olhar os dados, tem que olhar os dados. O Fed mesmo revisou sua projeção de PIB, nada mais, nada menos, de 0,4% para 1%. Ele projetava o PIB crescendo nos Estados Unidos 0,4%, e essa projeção foi feita em março. Aí, em junho, ele vem com a nova projeção dele, falando, não, acho que o PIB agora vai crescer 1%. Né? É coisa pra caramba, sair de 0,4% para 1% em período de 3 meses. Então, de fato, a economia americana está surpreendendo e o Fed está ali olhando dado a dado para tentar dar essa indicação. Por hora, o cenário base dele mesmo ainda é de, né, eventuais 2 aumentos de juros. Né? Vamos ver se realmente ele cumpre com isso. Will, falando agora um pouco sobre essa questão de temporada de resultados, você falou muito bem que vem surpreendendo, até dos bancos a gente viu sobre isso, mas existe uma expectativa um pouco mais baixa também nesse momento para essa temporada, né? As expectativas são mais pessimistas, inclusive com alguns analistas prevendo uma queda de aproximadamente 7%, até deixei aqui anotado para não errar nesse número, 7% ano a ano nos ganhos do S&P 500. Isso de acordo com a FactSet, que isso já marcaria, inclusive, a pior temporada de resultados no segundo trimestre desde 2020 ali, né? Quando os lucros do S&P 500 chegaram a cair mais de 3%. Lembrando que em 2020 a gente teve ali aquela questão do pico da pandemia, né? Ou seja, talvez a gente comece a ver esse cenário... São dois lados essa pergunta, né? É pessimista mesmo realmente essa sensação, essa é a visão? Você concorda com isso? Ou essa visão pessimista pode também começar a trazer essa sensação de se surpreender com os resultados, como que a gente viu agora acontecer com os bancos, por exemplo? Então, foi exatamente isso que aconteceu no primeiro trimestre. Né? Existia exatamente essa mesma perspectiva, era 6,8%, se não me falha a memória, de queda do S&P, de lucros do S&P em geral. Tá? Não aconteceu, foi 2,2%, e aí a gente viu a Bolsa arrancando de lá para cá. Né? Da mesma forma, a gente chega agora no segundo trimestre, né? Você tem vários dados que mostram, de fato, alguma desaceleração da economia, mas sempre surpreendendo na margem no positivo, assim, né? Menos pior do que se esperava. Ou uma certa resiliência, não desacelerando tanto quanto se imaginava. Né? Quando você quebra isso em setor, tem alguns setores que realmente você tem expectativa de forte queda de lucro. Pega o setor, por exemplo, de petróleo ou de energia, né? Não tem como, o commodity é preço vezes volume. Né? O preço caiu, se você não vendeu mais, o teu resultado vai ser menor, ponto. Simples assim. Que é o caso das empresas de petróleo. O preço de petróleo ele caiu, né? Em 2022 ele era um patamar e agora em 2023 está outro. Então, assim, você espera uma queda de resultado das empresas petroleiras, a indústria também americana vem sofrendo, os PMIs industriais estão muito fracos, uma questão de estocagem, enfim, redução de estoques que as empresas estão fazendo, mas enfim... Então, em alguns setores, você tem essa expectativa já negativa. Eu acho que isso ajuda a explicar um pouco, né, o porquê desses 6%, 7% de projeção de lucro para baixo. Né? Mesmo em alguns setores de tecnologia, né, não as big techs, mas em algumas vertentes de tecnologia, você também, algumas empresas puxaram o freio nos gastos. A gente já viu isso no AWS da Amazon no trimestre passado, enfim. Então, eu acho que tem um pouco disso de você olhar para a economia. De fato, tem alguns setores que tendem a repercutir uma desaceleração e a ter resultados mais fracos, mas é isso que você falou, né? Quando a empresa vem e surpreende, o próprio financials, né? Você imaginava, surpreendeu positivamente já hoje, né? A gente já teve 3 grandes bancos aí divulgando, já surpreendendo positivamente, né? Então, eu acho que tem um pouco daquilo que a gente viu no primeiro trimestre de 2023 acontecendo agora, né? Pelo menos é a indicação agora desse início de safra de balanço. Will, uma situação interessante, você falou de vários setores que podem trazer uma perspectiva mais negativa nessa temporada. E eu estava conversando com um gestor recentemente, ele falando que muitos gestores globais estão começando a olhar mais agora para a Europa e Japão, né? Deixando um pouquinho Estados Unidos de lado, principalmente por conta dessa possibilidade de resultados piores e um enfraquecimento na economia americana que justifique, né, um risco-retorno, uma possibilidade, uma oportunidade de ter retorno melhor. Mesmo com esse conservadorismo e a gente vendo no início da temporada os bancos tendo essa melhora no ambiente,
e algumas empresas podendo ter um retorno melhor, você está percebendo essa migração, ou pelo menos esse olhar um pouco mais voltado para a Europa e Japão e deixando os Estados Unidos um pouco em stand-by? Algumas empresas, obviamente não todas, né? Como a gente sempre fala das Big Techs, que meio impossível não colocar na conta, mas você percebe esse movimento? Você está vendo essa demanda por outras regiões? O que eu diria que é uma questão também de valuation, né? Ou de prêmio de risco, né? Nem sempre bons negócios vão ser necessariamente bons investimentos. É uma questão também do preço que você paga, né? Eu acho que se você olhar hoje, pegar o índice americano, ele negocia múltiplos mais elevados que a Europa, mais elevados que o Japão, bem mais elevados que emergentes, né? Existe sempre aquela discussão, mas tem que ser mais mesmo, porque a economia cresce, ou porque isso e aquilo, ok. Isso quando você olha índice. E aí, quando você olha índice, de fato, você vê outros países realmente mais baratos ou que eventualmente podem ser mais atrativos, né, para alocar capital. Minha ressalva só é que o índice ele não mostra a totalidade do que é a bolsa, né? Assim, especialmente o S&P, que é um índice baseado em capitalização de mercado. Quanto mais essas empresas, essas Big Techs, elas crescem, mais representatividade elas têm no índice, mais elas sozinhas representam o índice. Só que o índice ele é composto de 500, né? E você tem 10 ações que hoje, de fato, tem um patamar de valuation muito acima. A gente está falando de, na média, essas 10 ações negociam a 30 vezes o lucro e o resto do S&P negocia a 15 vezes o lucro. Quando você pega, e aí quando você pega no agregado, o S&P acaba ali negociando a 19 vezes o lucro, o que comparativamente a um Japão que negocia 15, né, ou uma Europa que negocia 13, 14, fica mais caro. Né? Então você, não vou comprar Estados Unidos, vou comprar a Europa e Japão. Agora, obviamente que, de novo, você está falando de um índice onde 10 ações têm uma representatividade e puxa muito para cima o múltiplo do S&P, né? Você tira essas 10, você vai olhar lá o S&P sem essas 10, ele negocia múltiplos bem mais baixos. Sempre falo, né? E obviamente que existem alguns motivos, o próprio resultado das empresas petroleiras, né? Mas assim, hoje você compra as empresas de petróleo com múltiplos bastante baixos, com yields elevados, da mesma forma o setor farmacêutico tem muita coisa, da mesma forma o setor de bancos está repercutindo positivamente também, porque de fato as ações não se mostram caras, assim, quando você olha uma média de múltiplo histórico, enfim. Então, acho que lembrar que a Bolsa Americana é maior do que as 10, né, Big Techs, que existem muitas alternativas, mas sim, eu acho que é algo normal você procurar, né, assim, bom investimento também depende de preço, eu pelo menos acredito isso, assim, preço importa, né, na hora de você investir, e eu acho que é um pouco disso que os gestores têm olhado. Maravilha, Will. Bom, Will, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo aqui com o William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. E claro, também daqui a pouco, 10 horas e 34, a gente já traz a abertura do mercado americano, já traz todos os indicadores para vocês que estão nos acompanhando. Fica com a gente, continua aqui na BMC que a gente volta já já. Boa. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação.
Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. BMC News, informação que gera valor. De volta na programação da BMC News, estamos ao vivo, 10 horas e 39 minutos. O mercado americano já abriu, a Débora Oliveira está acompanhando como é que está a abertura dos mercados. Nesse dia de pontapé inicial, podemos dizer assim, da temporada de resultados por lá, com grandes bancos divulgando seus números. Débora, como é que abriram as bolsas lá nos Estados Unidos? Animadas, otimistas, viu, Felipe? Se a gente lembrar, inclusive, que nos futuros a gente viu logo lá no iniciozinho, né, da operação, todos ali no negativo, eles, né, começaram a virar depois de começarem a sair os resultados dos bancos e agora todos operam em alta. Dow Jones está subindo 0,41, S&P 500 está subindo 0,27, Nasdaq está subindo agora 0,44%, Bolsa Americana então engatando aí também nas expectativas e na surpresa aí desses resultados desses bancos, Felipe. Maravilha, Débora. Obrigado. Então, claro, otimismo, como a gente estava repercutindo aqui com o William Castro Alves, estrategista chefe da Avenue, esses resultados melhores do que o esperado, mostrando ali uma possibilidade, né, de mais ganhos para os acionistas, o pessoal ficando animado, inclusive essas companhias, esses bancos, né, com alta no pregão de hoje. Falando no Will, ele segue aqui com a gente para esse bate-papo, para essa conversa. Will, no primeiro bloco de respostas, eu contei, foram 19 vezes que você falou a palavra petróleo. Brincadeira, não foi tudo isso, eu não contei, mas eu percebi que você tá com esse olhar para o petróleo, né? A gente vê o petróleo caindo de preço, como você muito bem falou, mas por outro lado a gente vê Arábia Saudita cortando produção, Rússia cortando produção, a OPEP e a Agência Internacional de Energia falando que a demanda vai ser um pouco menor esse ano, não necessariamente vai atingir a demanda esperada. O petróleo, no global, né, falando, acaba ditando muito ritmos, né, da economia, de aceleração, de desaceleração, de melhora, de piora, e também, claro, as empresas. Por que isso acaba te trazendo uma... por que você está tão de olho assim em petróleo? Claro. Por que você está tão com essa sensibilidade para petróleo? Não, porque eu entendo que o investidor... eu gosto de pensar de uma forma sempre contrária, né? Assim, aquela ideia meio de contrária de tentar... E nem sempre isso dá certo, tá? E não existe 100% certo em mercado. Mas me chama a atenção quando é muito fácil você levantar 3 motivos de por que a determinada ação subiu, né? Quando a gente pensa nas ações de tecnologia, é muito fácil, assim, dá para levantar uns 5 ou 10 motivos muito rapidamente.
E quando fica muito difícil você justificar uma compra, ou é muito fácil você levantar 3 notícias negativas para um setor, porque muito disso já foi sendo incorporado nos preços, né? Então, hoje, assim, os preços de petróleo, de novo, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, você teve... o gráfico de commodities é uma linha reta para baixo. Então, hoje, as ações dessas empresas, né, já repercutem muito disso que a gente tem visto. Um preço de petróleo que está lá nas mínimas, né, próximo a $70, flertando muitas vezes para baixo e tudo mais. Então, isso já está nos preços das ações. O que não está nos preços das ações, e essa notícia que tu comentou de menos consumo, a China surpreendeu negativamente em termos de crescimento, e tudo isso foi sendo colocado nos preços das ações do preço do petróleo. O que não está é, eventualmente, um cenário contrário a isso, né? Vamos que, né, de fato, esses cortes de produção surtem efeitos, os estoques baixos, né, que a gente já tem visto isso em alguns casos lá nos Estados Unidos, estoques baixos, a demanda ela continua resiliente, isso eventualmente dando sustentação a preço, e se o preço melhora, qual o impacto disso, né, em termos de, assim, o que deveria ser refletido nas ações, né? Então é um pouco disso, assim, esse olhar, um pouco do contrarian, né, para um setor que é um dos setores de pior performance hoje do S&P no ano, né? Ô Will, tem até um report do JP Morgan, né, sobre petróleo, que ele estima que a demanda vai continuar subindo e a oferta vai cair, principalmente com a questão da Rússia e também por conta desses cortes e de mudança de perfil energético, né? Muitas empresas acabam deixando de fazer os investimentos, principalmente na área de petróleo, não tem tanta produção e isso vai impactar. Mesmo com a demanda se mantendo, a oferta não vai ser suficiente. Porque mesmo com a eletrificação, com carros elétricos e tudo mais, o petróleo está em muito mais ambientes do que necessariamente apenas nos veículos a combustão. Essa parte de repente, o petróleo está ruim agora, mas esse cenário não vai se perpetuar, pode ser esse trigger também de ser contrário, né? De olhar para essas companhias, assim como o Warren Buffett está olhando, assim como o próprio Brasil, né, tem essa visão de que a Petrobras ainda vai dar bastante alegria, se a gente pode dizer assim, para os seus acionistas ou outras companhias muito grandes também. A gente vê a Shell, enfim, Exxon e outras companhias que, mantendo, né, a sua produção, mantendo a sua operação, tendem a ser bem mais valorizadas. Se a gente for ver, nos últimos anos, você teve toda essa agenda ESG, né, que pedia que, poxa, a gente... questões climáticas, uma preocupação com o aquecimento global, em emissão de gases, e tudo isso foi batendo, digamos assim, no setor, e a sociedade, digamos assim, pedindo que você produzisse menos petróleo, né? Ou que mudasse a matriz energética. É legal, é bacana, é algo que vem acontecendo e deve continuar acontecendo. O problema é que não na velocidade que, eventualmente, a demanda ela continua existindo. E o que essas empresas de petróleo fizeram? Bom, se de fato não existe tanto incentivos, né, para eu continuar produzindo, explorando petróleo, e o mundo nem quer que a gente faça isso, então a gente vai parar de investir em tanta exploração e tanta produção. Tradicionalmente, as empresas de petróleo elas não pagavam tantos dividendos assim, né? O que ela fazia? Elas sempre geraram muito caixa, mas o cara ia lá para a Nigéria explorar petróleo, o cara ia lá na Amazônia, tentou explorar petróleo, enfim, o cara ia para outros lugares explorar petróleo, para continuar produzindo mais, porque existia uma demanda crescente. Quando de cada vez mais a gente falou, não, a gente quer sair do petróleo, não quer mais usar petróleo como mundo, como sociedade, então beleza, eu não preciso mais sair produzindo, procurando petróleo por aí, então vou só produzir o petróleo e eu vou pagar dividendos os acionistas, vou pagar as dívidas, pagar dividendos e por aí vai. Então essas empresas, só que assim, investimento em petróleo, ele não matura do dia para a noite, não é que nem você abrir um restaurante ali que em alguns meses você consegue abrir um restaurante. Empresa de petróleo investe e demora tempo, né, para esse negócio, e o campo tem que ficar ali atuando durante muito tempo. E se você não começa agora, você não vai ter petróleo daqui a 5 anos. Como essas empresas já vêm reduzindo muito, né, os investimentos e tudo mais, você não tem uma oferta crescente de petróleo na mesma medida que a demanda foi crescendo, ou que a demanda continue crescendo. E da mesma forma, você também não teve energias renováveis crescendo na mesma velocidade. Então, por isso que você pega caras que a gente tem que respeitar, como Warren Buffett, o cara vem comprando empresas de petróleo. E isso é relevante, né? Isso chama atenção.
No caso da Petrobras, especificamente, eles têm já um plano de produção relativamente ambicioso, especialmente por conta do pré-sal, também um pouco mais passado, né, mas que vem e que deve maturar e deve rampar vários postos e tudo mais. Então, a Petrobras é uma empresa que, de fato, vai continuar aumentando produção e isso pode ser positivo no cenário de preço, né? Especialmente no cenário de preço que a gente tem atualmente, já é muito positivo para a Petrobras. E qualquer melhora, então, nem se fala, né? Agora, sempre a ressalva de que a Petrobras, muitas vezes, ela não foi o melhor player para você surfar um aumento de preço de petróleo, né? Porque ela não necessariamente conseguia repassar e tudo mais, enquanto que lá nos Estados Unidos eu falo, cara, não tem choro nem vela, assim, né? O preço de petróleo aumenta, a minha gasolina fica mais cara, né? Quando eu vou abastecer. Já é sabido e não Exato. tem... Will, eu estava vendo o Warren Buffett, ele está investindo em Occidental Petroleum, Isso, certo? exato. É uma empresa considerada pequena, mesmo tendo 50 bi ali de market cap, é pequena para os termos americanos. A gente pode, né, inferir que, de repente, essas empresas menores, que têm uma participação menor de mercado, que faz um trabalho mais pontual, e aí eu estou até tentando fazer um paralelo com algumas Junior Oil que a gente tem aqui no Brasil, essas poderiam ser algumas vencedoras nesse longo prazo, mesmo que, assim, Junior Oil aqui no Brasil, elas são muito discrepantes de produção e de abrangência do que Petrobras, mas a gente pode olhar para essas menores como sendo algumas das possibilidades de vencedoras no médio e longo prazo, como está olhando o Buffett? Felipe, eu penso que sim, cara, porque sempre quando você tem risco, você tem prêmio para quem toma esse risco, né? É muito menos arriscado você comprar, sei lá, uma ação da Exxon ou da Chevron, que são as duas principais. Elas têm operação no que a gente chama downstream, midstream, upstream, né? Ou seja, em todas as vertentes, né? O cara explora, o cara produz, refina e ainda vende a gasolina, o posto de gasolina. Então, se eventualmente um setor não vai bem, o outro dá um certo contrabalanço, né? Agora, você pega outras empresas menores, os caras são focados. Tem empresas que produzem só equipamentos para a produção de petróleo. Poxa, quando para a produção de petróleo, esses caras ficam sem receita, né? E aí é aquele receio de, em determinados momentos, seja de uma recessão, e a gente viu isso recentemente, em 2020, que uma grande empresa, e é grande assim, porque fazia parte do S&P 500, inclusive, a Chesapeake Energy foi uma empresa que tinha uma dívida muito elevada e sucumbiu durante aquele mergulho de preço de petróleo ali durante 2020 na pandemia. E isso pode acontecer. Então, essa é a questão, né? Se tem risco, tem prêmio para quem toma esse risco, né? Eventualmente, você pode ser premiado, né? Mas, obviamente, que você está tomando exatamente porque você está tomando risco. Mas tem, de fato, nos Estados Unidos, assim como o Occidental, empresas menores, enfim, e que são muito mais nichadas, né? Umas só exploram e produzem, outras fazem equipamentos para o setor, prestam serviços para o setor. Então, eu diria que dentro do escopo de petróleo, né, o menos arriscado sempre é quando você está lá na bomba, né? É o posto de gasolina. Essa é a operação menos arriscada dentro da cadeia, né? Porque, de fato, você está basicamente quase que um consumo básico, né? A venda de gasolina ou até mesmo de gás natural, no sentido de que você tem uma atividade relativamente regulada, se você produz, assim, você está distribuindo o gás, é só fazer o gás chegar na casa das pessoas e elas vão continuar pagando suas contas e tal. Quando você vai para o outro espectro, para explorar petróleo, você toma muito risco, né? O campo pode vazar, pode dar ruim, você pode ter algum problema de válvulas, tem muito investimento e por aí vai, né? Então, mesmo dentro do setor, tem coisas muito arriscadas e coisas bem menos arriscadas, né? Perfeito. Will, vamos falar um pouquinho sobre a Disney? Eu sei que tem muita gente interessada aí sobre Disney, principalmente diante desse dólar que começa a baixar um pouco mais aqui no Brasil. Todo mundo já começa a comemorar, né? Quer ir lá na Disney. E aí, por um lado, se a gente pensar nos brasileiros, a Disney está enfrentando mais um ponto agora que para os americanos e para principalmente investidores pode ser preocupante, que são as filas, né? Passando a diminuir bastante por lá e menos fila para lá passa a ser um ponto preocupante se a gente para poder pensar em pontos como sucessão de direção, que teve recente, números de streaming também da companhia que cai um pouco, aquela questão, aquele imbróglio todo com o governo da Flórida, os ingressos mais caros, tudo são triggers ali que vão realmente pesando um pouco na conta da companhia, que agora tem mais filas que estão começando a diminuir, e aí já tem até
promoção acontecendo aí, sendo lançado para poder tentar reverter um pouco desse cenário no período de ano que é realmente tido como maior demanda, que é do final do ano, já tem hotéis ali do complexo lançando promoção já com tudo isso ter acontecido. Qual que é a tua avaliação da companhia nesse momento? Que, aliás, eu até deixei o gráfico aqui, tá, gente? Esse é o gráfico que é negociado lá fora, tá? Não é BDR, é o gráfico lá de fora. A gente tinha Disney aqui, mais ou menos em fevereiro, no patamar aqui dos R$113. Hoje está aqui cotada a 90, por exemplo, Exato. A Disney tem sofrido são várias coisas que vieram acontecendo, né? Como tu bem frisou, e de novo isso vai sendo colocado no preço das ações, que até repercutiram positivamente a volta do Bob Iger, que foi o CEO que tocou a empresa, muito bem tocado durante muito tempo, gerida. Como um contraponto a essas notícias negativas, saiu também a notícia de que ele vai continuar a perdurar por mais tempo, porque também muita gente tinha receio de que poxa, ele tinha se aposentado, voltou para a empresa só para tentar arrumar a casa e sairia logo. Não, ele vai continuar por mais tempo. Eu acho que a boa notícia para quem quer viajar é que, de fato, as filas diminuíram, né? Porque as filas são realmente, muita gente fala, insuportáveis, as filas na Disney, né? Então, para quem quer viajar, eu diria que com esse dólar e com menos fila é o melhor momento, né? Tem que aproveitar. Obviamente que não sai viajando para a Disney amanhã, assim, né? Você projeta, se organiza, enfim, a gente sabe disso. Para a empresa, ela vem passando por várias coisas, né? Você tem uma certa agenda, digamos assim, ou uma certa repercussão dessa agenda com determinadas partes da sociedade que não gostaram muito de algumas coisas defendidas pela Disney e que começam a ter um certo boicote, né? Que mais? Você teve tem a ver, inclusive, com essa briga com o governo da Flórida. Acho que esse foi um ponto relevante também. Você tem o fato de, obviamente, você tem diversos tipos de turismo nos Estados Unidos, né? Então as pessoas preferindo outro turismo em relação à Disney. Essa questão até das filas mesmo, que eram muito famosas, já vinham incomodando bastante, né? E se falava que isso era um risco, né? Que a Disney tinha que trabalhar para melhorar isso, porque senão poderia perder as pessoas, que ninguém quer ir lá para ficar numa fila gigantesca. Os aluguéis no entorno também, obviamente, ficam mais caros. Então, assim, tem uma série de fatores. Agora, quando você olha a médio, longo prazo, enfim, pelo menos com a gestão do Bob Iger, a Disney sempre foi bem sagaz o suficiente, né, a ponto de desenvolver ou criar novas coisas, novas vertentes para novas frentes de receita que sustentassem ela, ou que sustentassem o seu fluxo de caixa e tudo mais, de uma forma muito, muito robusta, né? Então, assim, não dá para, não é nem questionar, mas não dá para duvidar da capacidade da empresa aí de se reinventar. E para quem, obviamente, olha as suas ações, de novo, quando o preço da ação cai é que a gente deve ficar de olho, né? Quando a gente vê tela em vermelho é que a gente deve ficar animado, né? O mercado de ações é ao contrário, as pessoas correm quando vê tudo vermelho, né? E quando a gente vai numa loja, a gente vê lá menos 30, nossa, deixa eu ver o que é esse negócio, eu não sei nem se eu estou precisando, mas está menos 30 aqui, de repente eu vou comprar porque está com desconto. E em ações é ao contrário, né? Menos 30, todo mundo, não quero nesse negócio, né? Então, acho que aí eu acho que vale a pena realmente olhar com carinho. Will, e só para finalizar, aproveitar que você tocou no assunto da Disney, né, provocada pela Débora, não só Disney, mas também Netflix, Warner, enfim, uma série de estúdios, né, que com produções estão sofrendo aí com a questão de greve agora, não só de roteiristas, mas de atores também. Tirando o fato de que você não vai poder mais assistir suas séries preferidas por hora, porque não estão sendo produzidas, Will, isso pode trazer um impacto financeiro e no resultado das companhias, né? Como que elas poderiam minimizar ou, de repente, driblar esses problemas relacionados a esses pedidos de mais dinheiro pelos atores e roteiristas? Não, com certeza. Eu sinceramente, assim, nessa parte de conteúdo, eu sou consumidor da Netflix, tenho Netflix em casa, tenho outros também, gosto, obviamente, mas não acho necessariamente que são bons investimentos, né? Bons, nem necessariamente bons negócios, assim, né? Eu acho que sempre é um negócio que é extremamente intensivo em capital, você tem que criar cada vez mais conteúdo novo o tempo inteiro, e aí você tem que remunerar bem atores, diretores, produção, custa caro fazer tudo isso. E aí você tem uma competição gigantesca, né? Cada vez mais streaming acontecendo, né?
Então, eu acho que assim, é um setor bem complexo, né? O próprio Netflix, durante muito tempo, tinha um endividamento muito alto, gerava caixa essencialmente para pagar as suas dívidas e para continuar rodando essa máquina e crescendo, e crescendo, e crescendo, né? Então, não é fácil. Está fazendo algumas mudanças agora para melhorar um pouco exatamente esse business, né? Ou seja, ser mais rentável esse business e não depender só do subscription. Então, ter diversos tipos de subscription ou mesmo nos ads, né? Que a gente tem visto. Então, eu penso, assim, que entendo eu que é um setor relativamente complexo e, obviamente, que em qualquer cenário de recessão, não vou dizer que vai ser a primeira coisa que você pensa em cortar, mas vai ser uma das coisas que você pensa em cortar, né? Você vai continuar pagando a tua internet, você vai continuar pagando a tua conta de luz, de gás, abastecendo teu carro, mas, eventualmente, se der para cortar um streaming, você vai cortar. Então, eu acho assim, eu sempre tive um certo rio, né, em relação, nunca fui tão muito otimista. E eu acho que sim, pode pesar, né? Os atores pedindo um reajuste de salário aí, ou fazendo greve. Para o hemisfério norte é ruim que vem um inverno aí sem as séries, né? Aí fica complicado, né? Tá dentro de casa só olhando um para a cara do pelo outro. Pelo menos aqui no Brasil, a gente começa a entrar já no verão aí, né? Então vai para a rua, né? Mas no inverno, lá no hemisfério norte, a gente vai estar entrando no inverno. Boa. Will, eu gostei bastante dessa análise. Talvez seja um bom produto, mas não necessariamente um bom negócio, né? É bom para consumir, é bom para ter e para utilizar, mas para investir, deixa... Não, tem vários negócios desses de tecnologia, cara, assim, eu sou, fã do Spotify também, mas o Spotify foi uma empresa que até hoje tem dificuldade em se mostrar lucrativa, assim, né? Ela vem em prejuízo atrás de prejuízo sempre. Mesmo com todo sucesso. Mesmo com todo sucesso. A outra, gigante, né, a Uber também, eu sou fã, acho que os caras revolucionaram o mundo e bato palma para eles, assim, isso eu vou continuar consumindo, mas não necessariamente eu vou ser sócio, eu não quero ser sócio deles, assim, porque eu acho difícil o modelo de negócio e eventualmente a ação pode subir, tá, gente? Não quer dizer que a ação não vá subir ou, enfim, não possa performar bem e tudo mais. Tem outras vertentes que ajudam a muitas vezes empurrar a ação, mas quando você olha lá, fluxo de caixa, o que sobra para o acionista é muito pouco, assim, né? Então, acho que é outra realidade de Big Tech lá, né? Que são empresas com retornos muito altos, lucrativas e tudo mais. Nas Big Tech você tem outra coisa, mas em diversas ações de tecnologia, poxa, são modelos que extremamente escaláveis, fazem sucesso, a gente conhece, a gente gosta, mas quando você vai olhar no detalhe ali o negócio em si, é um negócio complicado, assim, é difícil, né? Realmente você faz muito dinheiro, você não necessariamente você ganha muito dinheiro, né? Assim. Ou seja, deixa essas empresas para a coluna dos passivos, não dos ativos. Exato. Valeu, Will. Quero agradecer sua participação, sempre muito bom o bate-papo, adoro conversar contigo e todas as sextas-feiras você aqui conosco, dessa vez presencial aqui no estúdio, sentando na bancada. Volte sempre, viu, Will? Sempre que estiver no Brasil, volte aqui e semana que vem a gente está junto de novo. Pode deixar, prazer estar aqui. Obrigadão para quem nos assiste aí. Sexta-feira estamos de volta lá de Miami.